Um update rápido sobre o acidente com o CRJ da PSA com o helicóptero Black Hawk do Exército. Eu acabei de assistir a coletiva de imprensa do NTSB que trouxe alguns dados sobre essa colisão. Lembrando que esses dados eles são preliminares, tá? Mas eles trouxeram um dado importantíssimo sobre a altitude do avião de passageiros, que é o CRJ. O NTSB começou a coletiva de imprensa de maneira contundente, dizendo que eles já fizeram centenas de recomendações no último ano, recomendações de segurança, que não foram atendidas. E que alguém não está fazendo o trabalho direito. E esse alguém que não foi citado é provavelmente o FAA. E que eles, o NTSB, eles não sabem mais o que falar ou como lidar com a família de vítimas de acidentes como esses. Eu acredito que deve haver mais detalhes mais para frente sobre essa fala do investigador-chefe. Uma parte da transcrição das conversas entre a torre e os aviões foi liberada. E é importante lembrar que os áudios que estão online aí, porque tem várias gravações online desses áudios aí da conversação, eles mostram a conversa da torre com o avião e com o helicóptero. Mas a gente só ouve as respostas do avião e não ouve as respostas do helicóptero. E a razão para isso é que a torre lá de DCA, eles transmitem e recebem em duas frequências simultâneas, VHF, que é utilizado para os aviões civis, e UHF, Ultra High Frequency, para aviões militares. Então, quando a torre fala, o piloto do jato só escuta o que a torre fala para o helicóptero, mas não escuta o que o helicóptero está dando de resposta para a torre. E a mesma coisa no helicóptero. Ele só ouve o que a torre fala para o CRJ, mas não escuta a resposta do CRJ. A princípio pode parecer que isso é muito estranho, mas é uma situação muito comum ter frequências separadas para aviões civis e militares, tá? E é importante deixar isso claro, porque algumas pessoas criaram algumas teorias de conspiração que o helicóptero estava sendo avisado pela torre, mas eles não respondiam nada. Na verdade, eles estavam respondendo, existia comunicação, mas ela não é audível nessas gravações que estão em vídeos. E o NTSB vai botar a sincronização das gravações, provavelmente eles devem fazer isso na segunda-feira. Então vamos ver um pouco da linha do tempo nas conversações. Às 20h15, o CRJ iniciou a descida, que ele estava em voo de cruzeiro a 37 mil pés em direção ao aeroporto de Reagan. E os pilotos fizeram um briefing de chegada TROPS 5. Então, TROPS 5 é essa chegada em direção ao aeroporto. E é por isso que quem acompanha nos aplicativos de rastreio percebe que o avião faz uma curva nesse sentido antes de virar novamente para vir para pouso aqui, e depois ele faz a curva e faz isso aqui. Então, ele está simplesmente seguindo o que a carta pede para ele fazer. Às 20h39 e 10 segundos, Potomac, que é o controle de aproximação, liberou a aproximação Mount Vernon Visual Runway 1. E essa era a pista inicial que o CRJ pousaria. Esta a carta de aproximação. Então, essa é a Mount Vernon Visual Runway 1. Então ele faria aproximação, aqui faz um desvio para a esquerda do localizer, sobre a ponte Wilson Bridge, e continuaria, e quando ele está aqui mais ou menos é que a torre pede para ele fazer o Circle to Land. Então ele faz esse desvio para vir pousar nesta pista aqui. 4 minutos depois da autorização, a torre solicitou se seria possível trocar para a pista 33. Que é aquela que eu mostrei para vocês. E os pilotos, rapidamente, eles discutiram ali no cockpit e aceitaram o pouso no 33. Aos 45h27, o piloto automático foi desconectado no CRJ. E todas essas informações são do CRJ, porque não tem ainda o gravador de dados nem de vozes do helicóptero.
Às 20h46:01, os pilotos ouvem a transmissão da torre para o helicóptero, que é o PAT-25, e informando que o tráfego estava ao sul da ponte Wilson, a 1.200 pés, circulando para pousar na pista 33. Isso foi às 20h46. Eles escutam que a ponte está aqui, o helicóptero está vindo mais ou menos por aqui. E eles escutam a torre informando que o tráfego deles está ao sul da ponte, ou seja, abaixo da ponte, circulando para o pouso na pista 33. Essa é a informação. Às 20h46:29, ou seja, 29 segundos depois, é ouvido o som de 1000 na cabine do avião. Aquelas vozes automatizadas que indicam a altitude do avião em relação ao solo. Altitude não, a altura do avião em relação ao solo. Então, 1000, ele estava a 330 metros em relação ao chão. Às 20h46:47, a torre libera uma outra aeronave para decolar da pista 1 sem atraso. E talvez esse tenha sido o motivo da requisição para o CRJ pousar na 33. Eles iam pousar aqui, e aí a torre pede para eles fazerem o círculo e pousar na 33. E logo em seguida eles pedem para um avião decolar da pista 1 sem atraso. E por que sem atraso? Porque se o cara fosse esperar para decolar, entraria em conflito com o próprio desvio que o outro está fazendo aqui, porque as pistas se cruzam. Tanto é que num dos vídeos dá para ver que enquanto o avião está aproximando, o CRJ está aproximando, um outro avião decola fazendo curva para a esquerda. Às 20h47:29, o som automático de 500 é ouvido na cabine. 20h47:39 é ouvida a transmissão da torre, perguntando para o helicóptero se ele estava visual com o CRJ. Um segundo depois, 27h47:40, a mensagem de traffic é ouvida na cabine do CRJ. E isso é o TCAS, que é aquele sistema de evitar colisão, informando a presença de um intruso na bolha de segurança do CRJ. O que em condições normais de operação, quando você está se aproximando, isso acontece mesmo porque tem diversos tráfegos voando já dentro das bolhas de proteção. Então não é raro de se ouvir o traffic quando se está pousando. E essa é uma mensagem, né, como eu expliquei na live do acidente, o TCAS, ele funciona inibido para pedir para um avião subir ou descer quando a aeronave está abaixo de 900 pés na descida. Se você quer ver como funciona o TCAS, dá uma olhada no vídeo anterior que eu falo desse acidente. 20h47:42, a torre fala para o PAT-25 passar atrás do CRJ. Isso, 47:42. 47:59 é quando ocorre sons de impacto. 20h47:58, 16 segundos depois, a tripulação do CRJ, do jato de passageiros, tem uma reação verbal. Eles falam alguma coisa, porque foi provavelmente nesse momento que eles enxergaram o helicóptero passando bem na frente deles. E o pitch do avião, né, o nariz do avião foi... eles tiveram a reação de puxar o manche do avião para fazer o avião subir, mas eles estavam a 1 segundo de distância do impacto, e aí não deu tempo de fazer muita coisa. Então essas são as informações que o NTSB divulgou. E o NTSB informou também que havia apenas 5 controladores lá na torre de controle no momento do acidente. Mas eles não disseram qual seria o número mínimo e se isso era aceitável, mas isso com certeza vai ser mais bem definido quando sair o relatório final. Mas o fator mais elucidativo foi a altitude em que estava o CRJ, o jato de passageiros. Através da caixa preta e de dados do ADS-B, o cruzamento dos dados, o CRJ estava a estava a 325 pés, mais ou menos 25, ou seja, ele estava entre 300 e 350 pés. E a princípio, os altímetros dos aviões, eles são ajustados para a pressão barométrica do local que eles vão pousar, e são os pilotos que ajustam.
e poderia haver um erro nesse ajuste que poderia indicar uma altitude errada para a caixa preta. No entanto, como o CRJ ele já recebia sinais de radioaltitude por causa dos call-outs ouvidos na cabine, que eu mostro aí na transcrição, o radioaltímetro ele não depende da pressão barométrica. Portanto, existe essa ênfase dos investigadores dizerem que eles têm certeza de que no momento do impacto o CRJ estava a 325 mais ou menos 25 pés. Eles não mencionam radioaltímetro na entrevista coletiva. Eles falam de cruzamento de dados entre a DSB e Fly Data Record. Mas é óbvio que se tivesse uma discrepância entre a altitude do altímetro e a do radioaltímetro, isso teria sido trazido à tona. Então, por esse motivo que eu estou falando a respeito do radioaltímetro e dessa informação que eles dizem ser precisa. 325, mais ou menos 25 pés. 325 pés são aproximadamente 99 metros. E essa medida ela é a partir da barriga do avião, tá? Da barriga do avião para o chão. Porque a antena do radioaltímetro fica exatamente na barriga do avião. A altitude do helicóptero não foi definida, pelo menos não nessa entrevista, nessa coletiva, porque eles não analisaram os gravadores ainda. Porém, para haver uma colisão, as coisas têm que estar no mesmo nível de voo, né? Tem que ser praticamente a mesma altitude. Então é de se supor que o helicóptero estava entre 325 mais ou menos 25 pés. E se vocês se lembram desta carta de voo aí do aeroporto de DCA, que eu mostrei na live passada, quando eu falei sobre o acidente, a altitude máxima de voo de helicópteros naquele corredor, que passa em frente à pista 33, é de 200 pés, ou 61 metros de altura. Isso ainda não responde o porquê o acidente aconteceu, mas ele elucida que o helicóptero estava em uma altitude incompatível para aquele local. Mas o NTSB também fala mais um negócio, que as informações de altitude do helicóptero na tela do radar do controlador era de 200 pés, embora essa informação não tenha sido refinada ainda. Ela pode ser modificada baseado na leitura das gravações que eles têm. Na segunda-feira, né, hoje é sábado, na segunda-feira a gente vai ter mais informações com os dados da caixa preta do helicóptero, do Black Hawk. E também pode ser que eles falem alguma coisa sobre a entrevista com os controladores que vai acontecer na segunda-feira também. Aliás, eles falaram que é muito difícil a entrevista com os controladores, porque é o pior pesadelo de um controlador é quando acontece um acidente, onde tem alguém controlando o espaço aéreo, e que é muito emocional, eles têm que fazer vários breaks, porque as pessoas realmente se emocionam. Então eu só queria trazer esse update para vocês, dessa entrevista coletiva que saiu há meia hora atrás, para trazer as informações para vocês também. Se curtiu, deixa o like e se inscreva no canal. Se não for inscrito, considere apoiar. Ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdo com uma equipe grande que tem aqui no Aviões e Músicas. Um grande abraço e até o próximo voo.